Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos refletir no tema Deus, minha superação do medo do amanhã. Vamos ler o texto bíblico no livro de Marcos, no decorrer desta mensagem. Neste momento, podemos imaginar que alguns têm desafios fáceis, outros desafios difíceis, outros desafios possíveis e outros desafios impossíveis. Você pode fazer duas coisas com medo: te deixar paralisado ou enfrentá-lo. Nenhuma grande vitória é possível sem que tenha sido precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos. Às vezes, estamos vivendo um mundo real ou da fantasia, pois todos nós temos desafios, são os desafios da vida. Temos gigantes por dentro e por fora, fictícios e verdadeiros. Percebemos no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, que Golias ficou 40 dias desafiando o povo de Deus e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que um adolescente de aproximadamente 15 anos de idade, franzino, frágil, fraco, magro, pequeno, toma uma posição. Em 1 Samuel 17:45, e Davi disse aos filisteus: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Como Davi, eu e você enfrentamos desafios na vida. Supere o seu medo e não esqueça o que Deus já fez na tua vida. Marcos capítulo 5, versículos 36 e 37. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Quando temos à nossa frente um grande gigante, nós somos tentados a nos esquecermos de que já enfrentamos e vencemos leões e ursos no passado ou presente. Enfrente o seu medo, sendo sempre você mesmo. Marcos 5, 38 e 39. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Não posso andar com isto. Sabe por quê? Não era dele. É muito comum não aceitarmos que somos e queremos ser quem não somos. Seja grato a Deus pelo quem você é. Deus não comete erros. Aceite você mesmo. Ele tomou a decisão mais sábia. Tirou tudo aquilo. Tire tudo que não seja seu. Não use máscaras. Seja direto. Seja transparente. Seja o que Deus quer que você seja, meu querido irmãos. Amém? Glórias a Deus por isto e muito mais. Enfrente o seu medo e use as armas corretas. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje
de pastor que trazia a saber no surrão, lançou a mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Ele era pastor, não poderia usar armas de soldado, usar roupa de rei, não vence guerra. Ele trocou tudo aquilo por cajado, pedras e atirou. Tem que ter atitude de rei, um reinado de transparência e de atitude de fé. Pastores, diáconos, membros e congregados não são servos de Deus só pelo fato de andar com a Bíblia debaixo do braço, de cantar com os lábios louvores a Deus, por usar determinada vestimenta. Mas lembre-se de uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, tem de estar totalmente envolvido em espírito e em verdade com os ensinamentos de Deus, enfrentar os gigantes da sua vida com as armas que Deus está disponibilizando na sua frente. Eu fico a perguntar, por que ele pegou 5 pedras? Porque ele não era arrogante. Ele não era prepotente e nem orgulhoso, mas em meio à simplicidade, ele sabia que poderia errar na primeira, na segunda, na terceira vez. Ele sabia que ser eficiente necessariamente não é acertar sempre. Note que nenhum destes instrumentos eram bonitos, não eram caros, não eram importantes, não eram nobres, mas era o que ele sabia usar muito bem. Você quer saber o que estes instrumentos lhe davam? Identidade, coragem, segurança e fé. Toda vez que você usa as armas corretas, feitas para você usar, tudo dá certo. As armas do crente estão no livro de Efésios, capítulo 6. Depois você pode ler. É provável que você esteja todo desajeitado com suas armas, porque você esteja usando as armas erradas. Seja valente e corajoso até o fim. Versos 43 a 44, disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Enfrente o seu medo e lute com fé. Verso 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Nunca esqueça-se de uma coisa, a primeira pessoa a acreditar em você é você mesmo. Gosto da expressão, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele foi a primeira pessoa a acreditar em sua vitória. Se você não crê de que é capaz, quem vai crer em você? Nunca desista, porque você está vivo e tem a esperança em Deus. Verso 47, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glórias a Deus por isto e muito mais. No verso 49, Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Certa ocasião, já na sua velhice, perguntaram à rainha que viveu entre 1837 e 1901 qual era o seu desejo. Ela respondeu, eu gostaria de estar quando Jesus voltasse. E eles perguntaram, para quê? O que ela respondeu? Para eu depositar aos pés dele a minha coroa. Uma das rainhas que teve o império mais longo e bem sucedido, que conquistou a Índia para o Império Britânico, que industrializou a Inglaterra e promoveu a era vitoriana. O provérbio sírio, aquele que sabe vencer-se na vitória é 2 vezes vencedor. Para concluir, meus queridos irmãos, faça como Davi, do jeito de Deus, e o resultado será a vitória.
em Cristo Jesus. Muitas pessoas do Brasil e de várias nações do mundo estão como se estivessem de cabeça para baixo, se sentindo perdido, sem saber o que fazer e sem direção para a vida. Nunca se viu na história da humanidade tantas pessoas dominadas pelo medo nos dias atuais. Veja algumas categorias do medo. Tem sido crescente os transtornos mentais, juntos com as fobias por conta do momento de extrema dificuldade que estamos vivendo na sociedade. Claustrofobia, medo de recintos fechados. Monofobia, medo de ficar sozinho. Acarofobia, medos de insetos que provocam coceira. Didascalinofobia, medo de ir para a escola. Pantofobia, medo de tudo. Porém, o medo do futuro tem paralisado a vida de muitos e, quem sabe, a sua vida. Veja o que Jesus ensina sobre o futuro. Em Marcos capítulo 5, versos 35 e 36, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Verso 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Neste momento, qual é o seu diagnóstico para a vida, para o Brasil e para as nações? Você pode até responder, são os piores possíveis. Mas lembre-se de uma coisa, mesmo diante de um diagnóstico extremamente pessimista, Jesus pediu para que Jairo confiasse na sua palavra a todo custo. Em seguida, realiza o milagre de trazer a filha de volta à vida. Muitos dizem, a vida não é mais a mesma, eu não sou mais o mesmo. O sonhador já não sonha mais, o trabalhador já não trabalha mais. Aquele que vivia cheio de fé, parece que a fé evaporou. Meus queridos irmãos, o desafio de Jairo foi manter-se confiante em Jesus, mesmo que as possibilidades do seu futuro não fossem boas. E você? Quais os seus medos em relação ao futuro? Talvez um diagnóstico de enfermidade, a sua idade, a sua carreira profissional, relacionamento amoroso, a situação do mundo atual financeiro. A única maneira de enfrentar, vencer os desafios da vida é com certeza enxergar o presente e o futuro sem paranoia, é entregar-se a Jesus plenamente e passar a confiar nas suas palavras em relação à sua vida. Lembre-se mais, a Bíblia ensina em Lucas 1,37, pois para Deus nada é impossível. Glórias a Deus por isto e muito mais. Deus abençoe a minha vida e a tua vida. Amém.